estado majoritariamente bolsonarista e de direita, ele conseguiu levar o PT pela primeira vez ao segundo turno da eleição para governador. Agora, comanda a entidade responsável por um dos maiores programas de crédito do país no governo Lula. O Cabeça de Política essa semana conversa com Décio Lima, do PT. Deputado Décio Lima, é um prazer recebê-lo mais uma vez no Cabeça de Política. O senhor foi entrevistado como pré-candidato a governador ainda na NSC, mas volta numa outra condição. Disputou o governo 2 vezes, levou o PT pela primeira vez a um segundo turno em Santa Catarina, e agora eu vou fazer uma pergunta que pode parecer que é um jabá. Porque a gente sabe que o Sebrae, quando ele chega junto a um pequeno empreendedor, ele muda a vida do empreendedor. O que o Sebrae já mudou na sua vida? Olha, a tua pergunta ela é bem difícil de responder. Mudou, evidentemente, o aprendizado que ele oferece, naturalmente, de um setor da sociedade brasileira que é expressivo do ponto de vista do resultado econômico que produz e também um setor que muitas das vezes fica invisível, que são aquelas mulheres, aqueles homens que acordam de manhã e lutam para sobreviver numa sociedade que foi feita para acumulação de capital, de renda, para permitir que os grandes sempre cresçam e que os pequenos, às vezes, não conseguem, na sua maioria, sobreviver. O Sebrae me ensinou isso, me ensinou que hoje 60% do povo brasileiro deseja ser empreendedor. 60% desta população é responsável hoje por 55% dos empregos formais, que são aqueles que representam a micro e pequena empresa, que na verdade tem uma conta expressiva, são 95% dos CNPJs no Brasil. Eu fiz essa pergunta. E ao mesmo tempo, eu vou te responder, se tu me permitir, e ao mesmo tempo são os pequenos, são aqueles que têm apenas 30% do PIB. Então ele me ensinou que o processo do sistema capitalista está numa verdadeira revolução no Brasil e no mundo, dos quais não é mais a fábrica, a porta de fábrica, apenas o alcance da luta para que a gente possa construir uma sociedade justa e fraterna. Porque eu fiz essa pergunta que parece um jabá e não é, agora eu vou explicar. Porque no seu discurso lá no Prefeito Empreendedor, na entrega do prêmio aqui na etapa de Santa Catarina, o senhor falou que construiu sua carreira na frente da porta da fábrica, falando com aquele trabalhador da fábrica, e entende a partir de agora que isso mudou. Essa compreensão que o senhor tem pela sua vivência agora dentro do Sebrae, como presidente nacional do Sebrae, o PT como um todo já assimilou? Eu acho que é aquilo que nós precisamos compreender hoje do retrato do povo brasileiro, dos quais nós temos uma construção histórica extraordinária de acontecimentos, porque pertencemos à causa dos pequenos no nosso país. O PT nasceu numa porta de fábrica, mas o sistema que antes tinha essa visão fordiana da concepção da fábrica, do processo produtivo, onde as pessoas batem um cartão, num ambiente que o processo produtivo tem 3 turnos, isso está alterando no contexto da economia mundial. Ou seja, nós já passamos por uma verdadeira revolução, que foi a robotização, que já modificou significativamente esse ambiente, e agora estamos vivendo um processo da inteligência artificial. E este processo precisa ser compreendido por nós. E nesta revolução, principalmente com a inovação, que não tem mais volta, o próprio sistema capitalista ele tem as suas alterações. Hoje, a grande maioria, por exemplo, dos empregos na indústria de transformação são produzidos pelas pequenas indústrias. São produzidos por aquelas mulheres, como, por exemplo, em Blumenau, fazem a indústria têxtil dentro da sua casa.
às vezes num espaço destinado para ela ter ali as suas máquinas, os seus equipamentos e fazer as suas produções para as grandes cadeias produtivas. E isso é um processo que não tem mais volta, né? Você pega o grande varejo, por exemplo, brasileiro, todo o grande varejo brasileiro hoje ele é produzido pelos pequenos negócios. E esse pequeno negócio são aqueles que sobrevivem numa economia, num mercado que não foi feito para eles, na grande verdade. Como é que vocês enxergam a questão de proteção de direitos? O que da CLT ainda é importante preservar? O que pode se abrir mão para uma sociedade, para um mundo que mudou tanto desde aquela Bom, primeiro que nós não podemos imaginar precarizar direitos daqueles que têm um emprego formal. Nós não podemos imaginar que precarizando direitos nós vamos estar no curso do processo revolucionário do próprio sistema capitalista. Por quê? Porque nós vamos gerar mais exclusões. Então, o que nós temos que entender nesse contexto é que justamente esse público, né, que representa a pujança e o alicerce da economia brasileira precisa ser protegido. O presidente Lula, em 2006, criou o Super Simples. Então, já criou um processo protetivo do Estado para a pequena empresa. Depois, em 2008, criou a lei que instituiu o MEI, que hoje reúne em torno de 12 milhões de brasileiros que são MEIs. Estes processos dão a garantia da inclusão. Do ponto de vista de estarem regularizados, do ponto de vista de trazerem para eles a segurança da previdência. Portanto, essa pauta é uma pauta que nos pertence, a nós do PT, e é um modelo de concepção de governo que o presidente Lula, pela terceira vez, está protagonizando no nosso país. Por quê? Porque nós entendemos que é possível, mesmo num sistema capitalista, num sistema que foi feito para acumular riqueza, nós possamos construir com muita tranquilidade, sem traumas, um Estado social protetivo para garantir a todos a inclusão e não ficarem à margem, como nós assistimos recentemente, dos processos de garantia de cidadania. Com a exclusão, o Brasil volta para o mapa da fome, principalmente a partir do golpe de 2016, porque encerra o Estado social. Não é apenas uma mudança de governo, é uma mudança de concepção. Essa concepção é que está dentro do conceito da disputa política brasileira. Que modelo que nós queremos? Um Estado mínimo, sem proteger os pequenos, os pobres, sem produzir políticas públicas, ou um Estado que seja minimamente protetor dos pequenos. Dentro desse contexto que mudou, inclusive politicamente, que a gente tem uma polarização muito mais acirrada e muito mais antagonista também com o bolsonarismo em relação ao petismo do que era em relação aos tucanos. Como é que o senhor avalia o terceiro mandato do governo Lula? Eu avalio como um rico acontecimento de recuperação dos processos de inclusão. Você imaginar, Piara, que o presidente Lula reassume o Brasil com mais gente no mapa da fome e da miséria do que quando pegou no seu primeiro mandato? Isso mostra o retrocesso que nós tivemos nesse período do governo anterior. E é uma disputa de concepção que está por trás disso. Não é apenas a polarização pura e simples do processo político, não. É aqueles que têm como elemento desprezar os processos de garantia de cidadania para a maioria do nosso povo. Entretanto, quando o presidente Lula assume, ele já traz o caminho daquilo que digamos, simplificado numa concepção, o povo no orçamento. E este fator já nos permitiu, em um ano de governo, tirarmos 13 milhões de pessoas
do mapa da fome, da miséria, garantir uma quantidade de retomada de empregabilidade, são 1.480.000 empregos criados novos em 2023 e já iniciarmos 2024 já com uma conta, nesse momento que você está aqui conversando comigo, com 20 milhões de brasileiros que já saíram do mapa da vulnerabilidade alimentar e só em janeiro e fevereiro 500.000 de novos empregos. Isso mostra a mudança do que significa o conceito de governança. Isso, por outro lado, não é caro. Esse é o lado mais barato da construção de um país com o potencial que nós temos, de riquezas extraordinárias e que precisamos ter e dar garantia para que esse país efetivamente não volte a esses períodos sombrios de exclusão, de miséria que nós recentemente Dois vivemos. temas que vinham da eleição do presidente Lula, a ideia de pacificação do país e a ideia de perseguir déficit zero. Dificuldade em ambas. Por que o senhor acredita que isso acontece? Porque eu acredito no povo brasileiro, acredito na concepção. Mas por que a dificuldade de levar isso adiante? Por conta do tempo. Porque não se tem magia nesses processos. Um país que foi submetido a um processo destrutivo, de eliminação das políticas públicas, de desindustrialização, um país que fechou as suas fronteiras absurdamente, sem justificativa, com os processos de globalização econômica. Aliás, o presidente Lula já transforma no ano passado o Brasil como o segundo país do mundo em receber mais investimentos internacionais, só perdemos para os Estados Unidos. Já no ano passado, ele alcança 71 novos mercados para a economia brasileira. É um processo que precisamos do tempo para poder recuperar esse momento que é importante para a história do nosso país e do nosso povo. Ainda voltando, falando do Sebrae, esses projetos que agora anunciados pelo governo Lula de recuperação de dívidas das micro e pequenas empresas, MEIs, e também de largo financiamento, muito deles a cargo do Sebrae. Como é que o senhor acha que é muito avaliado, né, pela imprensa nacional como uma tentativa de conquistar a classe média? Esse é o caminho? Eu acho que não se trata apenas de conquistar a classe média, porque a classe média ela percebe claramente os efeitos da mudança da sua vida no próprio contexto do consumo. Ela já sente que o preço da gasolina não era aquele preço que ela viveu recentemente, que o consumo modificou, que ela passou a ter acessos ainda em escala muito maior do que o passado recente. Não se trata apenas de uma conquista de natureza política, mas se trata de uma construção de política econômica efetiva que consolide os processos de qualidade de vida que nós podemos claramente, a curto prazo, do ponto de vista histórico, dar ao Brasil. É evidente que nós temos ainda pautas importantes, como a retomada da industrialização. Olha, Piara, o PIB brasileiro já alcançou 48% originário da indústria. Hoje é menos de 20%. O que significa isso? Que as nossas riquezas estão indo para fora, estão sendo industrializadas e que nós giramos o mercado daquilo que é nosso. Então nós temos que voltar aos processos de industrialização. Por isso o governo do presidente Lula e Geraldo Alckmin lançaram um grande programa no ano passado, que é a neoindustrialização, dos quais o Sebrae está lá junto, e com resultados impactantes nestes novos conceitos da economia que também não tem mais volta. O mundo hoje vive dois conceitos que são indiscutíveis, o da sustentabilidade e o da inovação, que é a presença dessa modernidade nos processos produtivos e que modifica a qualidade de vida nossa. E nesse sentido, a neoindustrialização brasileira, ela tem que alcançar essa revolução do próprio processo econômico, dos quais o Brasil hoje protagoniza com eficiência. Sabe por quê? Também por conta do que somos.
Falar em sustentabilidade, só o Brasil tem a Amazônia, só o Brasil tem os biomas, só o Brasil hoje é aquele que consome 87% da nossa energia, energia limpa, energia que não polui, que não agride o meio ambiente. Só o Brasil tem a criatividade do nosso povo pela resiliência histórica para a criatividade nesse mundo da construção das startups e da inteligência artificial. Então, vivemos também, nesse momento, uma grande oportunidade para que o Brasil possa chegar de forma segura, rapidamente, naquilo que queremos, que é ser um país consolidado no mundo desenvolvido. Para fechar essa parte do Sebrae da conversa, eu queria que o senhor dimensionasse o que significa o Acredito dentro do Sebrae e dentro do governo federal. Bom, o Acredita é um programa que é para estar junto e chamar o povo brasileiro para o processo da economia que representa a base e o alicerce do desenvolvimento econômico do nosso país. Ele foi feito para os pequenos. Por quê? Porque hoje, se nós observarmos o contexto do mundo e do Brasil, e fecharmos o país para fazer um balanço, para ele ter liquidez, ele fica 1/3 do tamanho que efetivamente o mundo é, na visão econômica. 2/3 são créditos, né? É aquele que compra a casa financiada, o carro financiado, que compra a roupa parcelada, que até às vezes o alimento, são aqueles que produzem a economia, inclusive nos seus estoques, de forma parceladas e financiadas. E, ao mesmo tempo, esse setor, que é 95% dos CNPJs, esse setor que responde por 55% dos empregos formais, que são os micros e pequenos empreendedores, 88% deles não têm acesso ao crédito. Ou seja, então você imagine, a economia, 2/3 é crédito. E os pequenos, que são a grande maioria que produzem o processo econômico, não têm acesso ao crédito. Aí é que entra o Acredita. O que é o Acredita? Primeiro, para resolver o passado recente que foi criado de forma irresponsável pelo governo anterior, que levou 6,5 milhões de pequenos negócios que hoje estão inadimplentes. O senhor está falando do Pronamp? Pronamp. O Pronamp, ele começou com uma taxa de juro, o Piara, de 3% da Selic, e depois, com a explosão que teve com a autonomia do Banco Central, que foi produzida no governo anterior, né? Entregaram para a Raposa o controle dos juros, né? Entregaram para os próprios banqueiros, né? E isso levou 6,5 milhões de brasileiros hoje, que são micro e pequenos empreendedores. Como impedir que o Acredita se torne o mesmo problema, vire depois uma dívida? Não, porque o Acredita, ele nasce com um outro conceito, com um fundo garantidor. Então, o Piara que vai obter um crédito, nós, por exemplo, do Sebrae, né, que somos uma parte do Acredita, estamos dando a garantia desse crédito ao sistema financeiro. Então, que é o primeiro obstáculo. Quer dizer, os pequenos empreendedores não entram nos bancos, eles não vão nos bancos porque eles já não conseguem ter aquilo que é o primeiro pedido do banqueiro, do sistema financeiro. O que eles querem? Aval ou garantia? E os pequenos não têm, né? Além disso, soma-se a cultura do povo brasileiro. Nós temos uma cultura que um irmão não avaliza para outro irmão, porque senão o casamento dele, inclusive, pode ser interrompido. Quer dizer, não existe uma política de aval e de solidariedade quando se entra no mercado financeiro. E por isso o Acredita, ele traz essa essência. Ele abre a porta para que a pessoa sente no banco e diz, olha, eu vim aqui pegar um crédito. E esse crédito eu tenho aqui já o aval correspondente, que é o Sebrae que está oferecendo. Neste caso, tem uma outra política que é feita para o público do Cadastro Único, que está no Bolsa Família, né, que esta é produzida pelo Ministério da Fazenda, e a nossa produzida nesse alcance, que é o maior
momento de crédito que o Brasil já viveu para o micro e pequeno empreendedor. A nossa carteira, o Piara, para se ter uma ideia, ela sai de 1 bilhão por ano, né, que é o nosso FAMP, de crédito. 1 bilhão o Sebrae tem produzido de crédito por ano, para, não acredita, agora com o nosso lançamento, nós temos disponibilizado 30 bilhões de crédito que estão disponíveis com fundo garantidor para o micro e pequeno empreendedor. E, além disso, um crédito assistido. O Sebrae pega na mão do Piara, leva no banco e acompanha o projeto que ele quer desenvolver com o crédito que ele vai pegar no sistema financeiro. Seja ele para capital de giro, para investimento, para fazer escala no seu negócio, né? Vamos dizer que o Piara, de repente, resolve trazer o Décio Lima aqui, né, para ampliar a produção da sua comunicação e me contrata para ser também um jornalista. Um colunista, quem sabe. Ou um colunista, né, aqui no teu veículo de comunicação. Né? Mas para isso você vai ter que fazer investimentos, vai ter que ter mais tecnologia, vai ter que ter mais espaço físico, né? E esse crédito, portanto, o Sebrae vai dizer, olha, não adianta levar o Décio Lima para lá, porque ele não é jornalista, né? Então não pegue esse crédito que não vai dar certo. Mas o Sebrae não vai dizer que o senhor não entende de política. Não, aí vai, aí eu acho que ele autorizaria. Mas para falar um pouquinho de política, não que a gente não tenha falado, claro, a gente só falou de política, mas falando de partido, de eleição, o senhor presidente também, presidente estadual do PT, a última eleição, a sua ida para o segundo turno, não só significou simbolicamente esse momento, esse movimento, mas também interrompeu uma sequência de redução de votação e de bancadas do partido nas eleições estaduais. Qual é o momento do PT agora? Como que o PT aproveita aquele segundo turno para tentar uma reconstrução também nos municípios? Olha, eu acredito que a nossa Constituição é um marco histórico da nossa própria existência aqui em Santa Catarina na política democrática que o Estado viveu. Primeiro que nós nunca fomos para o segundo turno, né? E não ganhei as eleições, mas você há de convir, e aqueles que nos acompanham, que a ida para o segundo turno foi uma grande vitória política e histórica para o segmento que eu represento. E gerou um patrimônio expressivo para que a gente possa dialogar com muito mais amplitude com o povo de Santa Catarina, que é a nossa tarefa. Eu sempre disse que nós somos uma causa, que nós somos aqueles que vergamos, mas não quebramos, que provamos que nós somos uma resiliência, né, diante dos acontecimentos que nós sofremos desde 2016 aqui em Santa Catarina, e de forma muito diferenciada do resto dos estados. Então você veja, da Bahia para baixo, aquilo que eu represento, que é o Estado social, que é um pensamento que a gente chama de um pensamento progressista, de processos de inclusão, só nós fomos para o segundo turno, né? Então, eu acho que isso é um marco mas, assim, animador e o de antipetismo, entusiasmo. o bolsonarismo, que muitas vezes se confundem, ainda é muito forte em Santa Catarina. Como vencer essa resistência? Como conquistar o catarinense? Muitos deles já votaram no PT e abandonaram. Não, mas eu acho que a gente construiu uma vitória significativa, né? Nós alcançamos 30% desse público, né? E mostramos claramente que nós representamos outros valores, né? Nós representamos os valores da solidariedade, do amor, do carinho, do apreço. Né? Você acompanhou a campanha que eu fiz, né? Você fala que a sociedade pode estar polarizada, mas eu não contribuí para a polarização. Eu apresentei ao povo catarinense e esse é o meu perfil e é isso que eu represento. A boa relação que o senhor sempre teve com o Jorginho ajudou nisso? Com o governador Jorginho Melo? Não, eu sempre tive uma relação humanizada, porque o Piara, o meu pensamento é muito claro, por dentro de quem diverge de mim, ali está um ser humano. Né? Eu posso divergir aqui com você, debater com você a exaustão, né? Mas depois do debate eu vou lhe abraçar. Eu não tenho problema
com isso, porque nós não podemos deixar de construir aquilo que é fundamental, que é a democracia, né? Infelizmente, o outro lado pensa diferente, né? Quer destruir, quer matar, quer acabar, né? Que são os lampejos do fascismo que a humanidade já viveu e que eles são muito agressivos, eles causam muitos estragos, mas eles não levam a nada. Na esquerda também há extremos que negam a humanidade do outro, não é? No nosso caso, não. Você não me viu nunca. Não, no seu caso não. Setores da esquerda. Não, eu acho muito raro isso. Você vê o governo do presidente Lula. O presidente Lula é o presidente que traz o abraço, o carinho, né? O presidente Lula não impunha arma para ninguém, né? O presidente Lula faz um governo... É o único brasileiro que é eleito 3 vezes presidente da República na nossa história, né? Ele não alcançou isso apenas porque é um brasileiro que pensa de uma forma, né? Ele é um brasileiro que ganhou um processo de empatia da sociedade. E no evento do prefeito empreendedor, da etapa catarinense, que o senhor participou, o senhor disse para o secretário de Planejamento, Edgar Uzui, mandar um abraço ao seu amigo Jorginho. O que é essa amizade, Jorginho? Eu sei que vocês tinham uma boa relação no parlamento, estão em partidos que são antagonistas, mas existe essa amizade ou era uma brincadeira? Não, é uma expressão daquilo que eu sou. Eu sou isso, eu sou uma pessoa apaixonada pela causa que pertenço, né, sonhador por uma sociedade justa, fraterna, inclusiva, mas eu tenho uma formação que eu trago na minha existência com profundidade de amor, de paixão, de respeito ao ser humano. Eu não tenho dificuldades absolutamente com ninguém. Muito pelo contrário, já ganhei muitas eleições, muito mais eleições do que perdi. E em todos os momentos, aqueles que disputaram comigo, eu sempre tratei respeitosamente. E sempre, quando perdi, fui lá cumprimentar, abraçar e desejar felicidade e ajudar. Agora, como é que fica a sensação de o senhor, após a vitória de Lula na presidência e assumindo o presidente do Sebrae, voltar a ser convidado a frequentar lugares que não lhe convidaram para ir na própria campanha eleitoral? Eu não tenho nenhum problema com esse tipo. Essa dor não me pertence, porque eu jamais proibi alguém. Alguém me proibiu, não me deixou entrar, né? E eu recebo sempre com muito carinho, né, os gestos de reparo, né, às vezes dos erros das pessoas, né? Porque quem cometeu isso comigo errou, né? Mas eu tenho que imaginar que essa pessoa é um ser humano que está ali, né, e que de mim só vai receber aquilo que é importante, que é o perdão. Rapidamente, para a gente encerrar, quero falar da eleição municipal em algumas cidades de Santa Catarina. Joinville, qual é a postura do PT? Nós vamos ter candidaturas em Joinville. Quem é o nome? Nós temos lá o Carlito Messi, estamos dialogando muito com o PSB. Temos a Vanessa, que também pode ser candidata. Apoiar o PSB do Rodrigo Borno é uma possibilidade? Nós vamos estar permanentemente discutindo e queremos fazer composições. Porque, o Piara, eu tenho uma grande tarefa ainda como presidente do PT, que é tirar o PT do isolamento. Então, nós vamos... Eu ouço o senhor falar isso desde 2017. Sim, eu estou atento a isso permanentemente. E eu quero te dizer que o ambiente mudou, está propício para construir muitos espaços de eleições em vários municípios com políticas de aliança. Aqui em Florianópolis, a candidatura de Lela aqui em Florianópolis é definitiva? Ela é a candidatura que está colocada. Aqui é uma cidade que tem 2 turnos, né, como Blumenau, como Joinville, e nós vamos estar nessa engenharia construindo os processos de aglutinação no segundo turno. Apoio ao Marquito do pessoal no primeiro turno, deputado estadual, está descartado? Nós temos que acompanhar a horizontalidade do PT e a forma interna como o PT analisa. O PT não é um partido vertical, né? Então, em Florianópolis estão discutindo, eu vejo que o pessoal está animado com a candidatura do companheiro Lela, né? Ele é uma aquisição de expressão para nós aqui e eu acredito que as alianças aqui, no caso de Florianópolis, vão ocorrer no segundo turno. Blumenau, a sua Blumenau. Ana Paula vai de novo?
Vai, a Ana Paula vai Definitivo. disputar, já é pré-candidata, né? Todos são pré-candidatos, Sim, né? É importante dizer isso, não são candidatos ainda, nós não estamos aqui pedindo voto, né? Mas nós vamos ter candidaturas em todas as cidades, que são as maiores de Santa Catarina, Itajaí, Criciúma. Então, todo esse processo está sendo construído, né, em políticas de aliança. Em algumas vamos ter candidato, outras vamos ser vice. Agora, eu quero te dizer algo que é importante, né? Eu pretendo trazer aqui um retrato do que nós vamos apresentar para a democracia em Santa Catarina com as eleições municipais, e eu vou dizer para o meu querido amigo Piara, que eu sou fã há muito tempo, nós vamos te surpreender com o tamanho e a capilaridade que o PT vai se apresentar nessas eleições municipais, a maior da nossa história. Mas os números eu preciso finalizar ainda com a nossa executiva e com os prazos para apresentar a Santa Catarina um número significativo de candidatos a prefeito, a vice e a vereadores. Para fechar essa conversa, mais uma conversa, presidente, o senhor foi candidato a governador em 2018 e foi candidato a governador em 2022. O sonho continua vivo? Ah, com certeza. Eu sou uma pessoa de causa. Não para mim ser, não movido por qualquer vaidade ou interesse de poder. Eu nunca produzi isso na minha vida. Os acontecimentos ocorreram em decorrência daquilo que eu represento e da luta que eu sempre tive inserido. Então, eu sou daqueles, o Piara, que vão morrer lutando, tenho muito orgulho disso, porque aprendi que a sombra não é boa, né? Essa história de se aposentar, né? Isso deixa o ser humano egoísta, deixa o ser humano muito pequeno, e o bom é a gente estar sempre à disposição da luta, da construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, de a gente poder modificar a vida daqueles que precisam, né? E esse sempre tem sido a minha pauta de existência. Maravilha. Muito obrigado, então, deputado, pela participação. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que te agradeço, Piara, né? E aproveito aqui para te deixar um grande abraço, te desejar bastante saúde, porque hoje eu estou sendo privilegiado ao ser entrevistado por você no dia do seu aniversário. E obrigado pelas meias coloridas que o senhor trouxe. Parabéns, você é merecedor. Um abraço.